Muito bom dia, boa tarde para você, amigo ouvinte do nosso podcast. Esse é o segundo capítulo do podcast, onde a Coruja lê conosco hoje sempre o nosso querido amigo Rodolfo Rossi. Hoje, nesse Dia das Crianças, a gente traz um livro que talvez tenha marcado a infância e adolescência de muitos dos nossos queridos amigos leitores. Se trata de Capitães da Areia, de Jorge Amado. Capitães da Areia de Jorge Amado foi publicado pela primeira vez em 1937 pela José Olímpio. Ele é tido por parte da crítica e pelos estudiosos como um dos grandes romances dos anos 30 do modernismo brasileiro. É um romance que até hoje ele traz muitas nuances, muitos assuntos para a gente debater, para a gente discutir, que ainda dizem respeito à sociedade brasileira. Chamo do nosso querido amigo Rodolfo Rossi. Rodolfo, para você, o que é o Capitães da Areia e qual o alcance dessa obra dentro desse espectro social e literário da literatura brasileira? Bom dia, boa tarde, boa noite aos nossos queridos ouvintes, a você, meu caro amigo Juliano. Pois bem, Capitães da Areia, ela é uma obra que dialoga profundamente com a realidade brasileira do século XX. O próprio Jorge Amado, quando ele publicou o livro pela primeira vez, em 1937, como você citou, pela José Olímpio, ele o fez com uma nota introdutória chamada Os Romances da Bahia. Ele conta ao leitor que Capitães da Areia faz parte de um conjunto de 6 livros que vai tratar da vida, dos costumes e da língua do estado da Bahia, né? Então, o Jorge Amado, que estava entre os 24 e 25 anos, ele era um escritor que começou muito jovem, né? Ele vai tratar em Capitães da Areia de uma parcela da população da Bahia, que são as crianças abandonadas nas ruas da capital, em Salvador. E ele vai buscar explorar como essas crianças, que cada qual possuirá o seu próprio destino, se formarão homens que possivelmente no futuro determinarão quais serão os rumos da Bahia, né? É muito interessante que o próprio autor, né, confessa que ele percebe que o livro dele possui problemas, né, que a narrativa dele possui alguns impasses e que ela não é perfeita. No entanto, ele ressalta que Capitães da Areia é um livro que se pauta pela solidariedade. Para o Jorge Amado, devemos lembrar, fazer literatura no Brasil é sacrifício, né? Quer dizer, é muito difícil trabalhar com essas realidades. Isso é muito expressivo. O romance Capitães da Areia, tratando de crianças, né, ele traz na dedicatória, né, o Jorge Amado menciona a primeira esposa, né, Matilde, e ele a cita pelos jogos, pelo carro de boi, né, por toda a vivência de uma Bahia grande e maravilhosa que as duas crianças carregavam no olhar. Isso é muito interessante, né, quer dizer, ele vai explorar neste livro o seu estado, né, pelo olhar mais simples e singelo, por aquele olhar em formação que é o olhar da criança. Bem, quando a gente fala da estrutura do livro, nós temos que ressaltar que, a fim de tornar a verossimilhança, né, como, de certa forma, assim, o livro uma chave de leitura da realidade, a linguagem, por exemplo, das personagens, ela será construída como se elas estivessem em uma situação real de fala, como se o narrador conhecesse os vocábulos utilizados por aquelas personagens, tá? Nós estamos tratando, evidentemente, de um livro que é construído por meio de um discurso indireto livre, quer dizer, há as falas, né, de cada personagem, mas também há um narrador que descreve os cenários e as ações, bem como os sentimentos dessas personagens, e isso é muito interessante. Sabemos também que o livro ele trabalha com músicas, né, trechos de músicas, algo que é muito comum na literatura não só brasileira, mas mundial. Mas o que chama muito atenção e que é muito interessante é a mistura do romance, né, com a estrutura de textos jornalísticos. Isso é muito expressivo dentro do livro, até porque não só pela mistura de estilos, né, mas também porque essas manchetes fictícias, né, esses casos de jornais, eles tratam com muita ironia, né, eles trazem muito da ironia do autor em relação
a organização social da Bahia, né, das instituições como da polícia, dos reformatórios, essas que recaem, digamos assim, sobre os meninos, né, que procuram cercear a liberdade deles. Então, fica evidente aqui que a gente está falando de um livro que quer explorar o mundo empírico, que ele quer tratar da realidade, e ele não faz isso apenas no conteúdo, mas ele busca associar a forma, né, a própria estrutura do livro a essa iniciativa. É muito interessante quando a gente fala, nesse caso, de como o livro quer representar a realidade, porque não só na estrutura a gente percebe isso, mas a própria estrutura do enredo trabalha com um conceito de passar verossimilhança, de passar a realidade, que em dado momento, como a gente vai perceber, vai interceder diretamente nas vidas das personagens. Para falar desse enredo, eu acho que a gente pode dividir em três partes, assim, sendo pautada numa personagem central, que o amigo leitor pode estar pensando que é o Pedro Bala, líder dos Capitães da Areia, mas não é Pedro Bala, é a Dora. Duas de ausência e uma de presença da Dora. Vamos falar primeiro dessa primeira parte de um mundo pré-Dora, um mundo sem Dora, que é esse primeiro terço do livro, Sob a Lua num Velho Trapiche Abandonado, que é uma espécie de descoberta da Bahia, não só para os meninos, não só para os Capitães da Areia, mas também para o leitor. É quando a gente sai dos romances da Bahia para a Bahia do romance. Aqui a gente descobre que mundo plural é esse que ele está retratando, porque essa pluralidade que a gente pensa nesse imenso leque de opções que age na vida das crianças vai interagir com essa desigualdade. Elas não vão, as decisões que elas vão tomar e os universos aos quais elas vão ser apresentadas está diretamente ligado ao fator da desigualdade. Talvez a principal dualidade do livro, pelo menos nesse primeiro trecho, é essa tensão entre o menino, entre os meninos que eles são e os homens que eles representam ser. Porque veja bem, quando a gente fala de Capitães da Areia, a gente está falando de personagens que têm o mais velho 16 anos. Então são muito jovens que são muito cedo forçados a tomar determinadas decisões e a agir de uma certa maneira que só a vida adulta deveria os levar a tal. Mas essa desigualdade social a qual eles estão expostos faz com que eles tenham que tomar essas atitudes por uma questão de sobrevivência. Essa pluralidade que a gente fala também no livro, ela está muito pautada nesse primeiro momento nessas figuras de respeito que aparecem dentro da obra, que são muito importantes para vivificar essa pluralidade do livro. A gente pode falar da Dona Ninha, do João de Adão, do Querido de Deus, do Padre José Pedro. Elas são parte de uma estrutura que o autor usa no enredo para presentificar essa pluralidade do Estado. A gente pode falar, por exemplo, de Docas, que é um capítulo que mostra as tensões que afligem o Pedro Bala a partir do momento que ele descobre que o pai dele, do qual ele não sabia muito, foi assassinado durante uma greve dos trabalhadores da Doca. E isso se torna uma imagem muito forte para ele, porque o pai dele era uma figura que, para os trabalhadores da Doca, havia lutado e morrido por um ideal de igualdade. Isso fica uma imagem muito forte na cabeça do Pedro Bala, a ponto que ele começa a ter algumas atitudes nesse capítulo que se distanciam do que ele vinha tendo até então, mas que são parte de uma angústia que se cria na cabeça de uma pessoa muito jovem que acaba de descobrir o destino do pai dele. Como, por exemplo, o sexo forçado na areia e a maneira como ele se arrepende disso, de como isso não o faz se sentir bem. As figuras femininas nessa primeira parte, talvez com exceção de Dona Ninha, sempre são objetificadas. Talvez também em Deus Sorrir como um Negrinho, o Pirulito, ele vê a imagem do menino Jesus. E ele, que já foi um dia um dos mais violentos, ou o mais violento, na verdade, dos meninos do bando, ele se torna uma figura muito religiosa e tem imagens, ele tem as suas artes sacras, e ele tem agora um preceito, de que ele só rouba se for para se alimentar, para comer, para sobreviver. Só que naquele momento ele vê aquela imagem e ele sente como se Maria quisesse que ele levasse o menino Jesus, só que ele fica lá entre o pecado de roubar e o amor que ele pode dar a Cristo, e como isso, e no final ele acaba roubando de fato a imagem, como isso presentifica pra gente essa tensão na formação do pirulito entre o catolicismo, a religiosidade
e a vida clandestina que ele leva com os capitães. Também em Aventuras de Ogum, a gente tem um trecho em que se fala do professor e de como ele conseguiu o sobretudo, que é uma das marcas dele. Ele cria uma imagem de um senhor e acredita que por ser uma imagem engraçada, ele vai conseguir alguns trocados. O que ele consegue são 2 chutes e um pisão. E aí entra a violência na maneira que ele age e reage em vingança aquele senhor, fazendo um corte na mão dele, né? Pegando o sobretudo para si. E desde então, e aí essa violência se vivifica na arte dele, toda vez que ele vai retratar alguma pessoa rica da cidade alta, algum burguês, ele retrata essa pessoa com um sobretudo que a engole. Num último momento, a gente tem esse momento do Sem Pernas, no episódio de família, que ele tem uma vontade muito grande de ser amado, e ele é amado por aquela senhora, na qual ele vai na casa dele, só que ele fica naquela entre o amor que ele sente que ele recebe daquela senhora e a lealdade aos Capitães da Areia, e ele sem entender muito bem porquê também, ele opta pelo segundo. E aí isso mostra como essa percepção da sociedade que ele tem está pautada no ódio, está pautada no medo, no fato de que ele foi zombado pelos guardas do reformatório, como esse ódio se apresentou a ele e o proíbe de tomar algumas decisões que para ele serão importantes para o futuro dele. Acho que são 4 momentos que vivificam essas experiências desses meninos nesse processo de compreensão entre ser um menino e ser um homem, frente a essa pluralidade da Bahia. É bem legal, Juliano, que quando você cita os exemplos do romance, você mostra os impasses, né? Quer dizer, os meninos, eles não sabem ao certo quem eles são e para onde eles vão. Eles não têm a dimensão, talvez, até mesmo dessas perguntas, né? E o ponto de virada, digamos, é a chegada da personagem Dora na segunda parte, né? Noite da grande paz de teus olhos. E por que Dora é tão impactante na narrativa? Porque é a primeira vez que os Capitães da Areia vão entrar em contato com uma menina da idade deles que não será vista como um objeto sexual, né? Quer dizer, Dona Ninha, por exemplo, que você citou, amigo, ela é uma figura que detém poder. Mas, no geral, os meninos, eles derrubam meninas no areal para ter relações sexuais com elas. Então, sempre a construção foi pautada nisso. O universo feminino, ele é definido pelo sexo para esses meninos, né, numa situação precária. Dora, uma menina que perde os pais para a bexiga lançada por Omolu na cidade, decide se lançar a própria sorte junto ao irmão Zé Fuinha e não encontra possibilidade de sobrevivência na cidade grande. Nisso, 2 meninos, os Capitães da Areia, que posteriormente sabemos que se tratam de João Grande e Professor, ajudam essas 2 crianças numa situação de dificuldade e as levam até o Trapiche. No Trapiche, um caos é armado. Por quê? Porque muitos dos meninos querem ter relações sexuais com aquela menina que apareceu diante deles. No entanto, né, na resolução do conflito, Pedro Bala decide que o bando não fará mal à menina. Integrada ao grupo, ela passa a assumir um papel muito importante dentro da narrativa. E qual é este papel? É o de mostrar a ausência que está na vida desses meninos. Portanto, Dora é uma mulher que assumirá diversas funções, né, dentro do bando. Podemos citar, por exemplo, Gato e Pirulito, que a veem como uma mãe. O primeiro, porque ela arruma as roupas dele, o segundo, porque ela dá valor para a paixão dele pelo catolicismo. João Grande e Boa Vida, eles vão olhar para essa menina e vão considerá-la uma irmã, vão considerá-la um mano deles, assim, por assim dizer. Ela será também, Dora, né, noiva, não só de Pedro Bala, mas também do professor. Quer dizer, noiva aqui como a figura da possibilidade da mulher amada, né? O professor, ele observa Dora e deseja que Dora olhe para ele em retorno, né? Que ela o reconheça como um homem para se apaixonar. Com Pedro Bala, esta relação também se dá, né? E aí a gente percebe que Dora há uma reciprocidade com Pedro Bala, mas não com o professor.
E aí essa reciprocidade com Pedro Bala fará com que ela posteriormente faça sexo com Pedro Bala, e aí o menino vai ter sexo pela primeira vez como um símbolo do amor. A gente tem que perceber também nesta segunda parte que todo esse carinho, toda essa construção, né, do sentimento, da inteligência emocional dos meninos, ela é, digamos assim, ó, cerceada pela violência das instituições, né? Um dia os Capitães da Areia decidem roubar um casarão, caem numa armadilha e Pedro Bala, salvando o resto do grupo, acaba sendo preso junto a Dora. Pedro Bala vai para o reformatório. E olha só que interessante, o diretor o coloca na cafua, né, que é um quartinho fechado que mal dá para parar em pé, para que ele sofra punições. Depois, sem comer direito, depois de dias sem ver a luz do sol, ele é colocado para trabalhar na colheita. Mas não apenas para trabalhar, ele é surrado enquanto trabalha, ele é ameaçado por cachorros enquanto trabalha. E aí a gente pode perceber que essa instituição que de certa forma deveria ajudar para que esse menor fosse reinserido na sociedade, ela na verdade ela atua por princípios análogos à escravidão, né? Quer dizer, ela cerceia a liberdade desse indivíduo, ela maltrata esse indivíduo, né, de forma que ele se torna ainda mais rebelde. Com Dora, apesar de os castigos serem diferentes, né, ela sofre jejuns, ela é proibida de participar do convívio do orfanato, ainda há violência, né? Quer dizer, a mulher ela passa por uma violência diferente, mas trata-se de uma violência. A gente tem que ressaltar isso. É muito importante perceber que essa violência, inclusive por ser menos evidente, talvez seja mais agravante. Tanto que Dora ela fica doente naquele ambiente, né? Ela começa a se sentir mal e acaba na enfermaria. Bom, os Capitães da Areia salvam, né, Pedro Bala e este, por sua vez, mobiliza os companheiros para salvar a mulher amada. Apesar de retirá-la do local, né, ela tá tão debilitada, ela sofreu tanto ali naquele processo que ela acaba por falecer. Este momento em que a menina morre é o ponto de virada para que os meninos busquem um novo sentido na vida deles, né? Quer dizer, então Dora, ela traz a sensibilidade, ela traz a doçura da vida para os meninos. E quando isso é interrompido, eles precisam ganhar um novo sentido na vida, porque eles aprenderam que eles podem ter um novo sentido na vida. Amigo, eu acho assim maravilhoso, né, toda essa construção. E confesso para você que eu me emociono muito, né, nesta segunda parte. Eu fico muito movido, justamente porque essa Dora, essa mulher forte, ela é aquela que vai transformar a realidade desses meninos e vai mostrar para eles que eles podem sair daquela condição precária que eles se encontram, não é? Concordo plenamente e é muito importante que a gente tenha num livro, no Capitães de Areia, que ao longo dessa primeira parte tem poucas figuras femininas de respeito, um fio condutor na imagem da Dora, que é uma mulher, que vai ser o grande fiel da balança. E é isso que a gente vai ver nessa terceira e última parte do nosso livro, que é o Canção da Bahia, Canção da Liberdade. Como você disse, nesse terceiro momento, a Dora, que agiu como mãe, irmã, esposa e noiva, vai mostrar como é que todo esse afeto, como é que a presença da Dora levou eles a caminhos diferentes. E o Jorge Amado gosta bastante de ressaltar nesse terceiro momento o conceito de revolução. E aqui é importante que a gente faça uma bifurcação nesse conceito, porque ele opera de dois sentidos nesse momento. É a revolução pessoal, se refere ao processo de vitória ou de fuga dessas personagens em relação às tensões que elas enfrentam, e também se refere à revolução mais estrito senso, né? O movimento coletivo de luta pela emancipação social em busca da resolução das desigualdades. Nesse terceiro momento, a gente pode expor 3 episódios que aí se contrapõem diretamente aos 4 que foram citados há pouco, que mostram os destinos desses jovens dentro desse universo depois que tiveram um contato transformador e emancipador da Dora. Vocações, a gente vê o professor que estava ali entre a arte e a violência, de fato se entregar ao caminho da arte. Ele deixa
Os Capitães da Areia, e vai trabalhar com arte, vai trabalhar com seus desenhos, e opta pelo caminho da cultura, pelo caminho da arte. O Pirulito, que já vinha, né, dando seus sinais de que iria para esse caminho da religião de fato, se entrega totalmente ao catolicismo e também deixa o bando dos Capitães da Areia rumo a se tornar um padre. No caso de Sem Pernas, não dá pra gente chamar de vitória, mas com certeza há uma fuga naquela cena em que ele salta do elevador Lacerda para se encontrar derradeiramente com a morte e encontra nisso uma maneira de tentar vencer ao cerceamento de liberdade que estava previsto para ele. E o Pedro Bala, que num primeiro momento estava tenso, angustiado em relação a vida do pai dele, que havia sido assassinado, defendendo os direitos dos trabalhadores das docas, deixa os Capitães da Areia e ele se torna um trabalhador das docas e um grande grevista, um grande líder dos trabalhadores. E no último momento do livro a gente percebe que ele volta a ser preso, mas agora sob novas condições. Ele não é mais preso porque ele causava danos à sociedade em termos de roubo, de assalto. Ele é preso porque o dano que ele causa à sociedade é um dano de grevista, é um dano revolucionário. Então a gente percebe como há uma vastidão de opções no Predora que se curvam a importância dessa figura feminina na vida deles, a importância do carinho, do afeto, da atenção emancipadora que ela traz para aquele bando e que acabam se fechando nas vidas das personagens que vão ter os seus destinos fechados. É muito importante quando a gente pensa que uma figura que passou tão pouco tempo ao lado dos capitães seria capaz de fundamentar tanta mudança na vida deles. Não concorda, amigo? Acho que é meio que isso, sabe? Ela tem muita importância, mesmo tendo aparecido por tão pouco tempo e tendo desferido tanto afeto, tanto carinho para aquelas pessoas que ela tanto gostava. Concordo plenamente, amigo. Eu acho que, assim, a doçura do Capitães da Areia e a força dele, né, por assim dizer, ela provém tanto desse lado emocional, emotivo, né, das minúcias, né, do carinho que aparece de uma maneira inusitada para essas crianças tão sofridas, mas também nessa força revolucionária que você citou, que ela não é só denúncia, né? Quer dizer, o livro ele não só mostra os impasses, né, da sociedade brasileira que recaem sobre essas crianças tão sofridas, mas ele é também possibilidade. Justamente por esse caráter solidário, né, às diversas possibilidades e revolucionário de mudança, de luta, de possibilidade de transformação do status quo e da ordem social, é que este livro, né, agora tratando ele em termos históricos, ele se tornou, digamos, tão polêmico e de certa forma ele é tão visado, né? Isso é muito interessante. Veja, estamos falando de um livro que foi publicado em 1937. E quando pensamos no período histórico em questão, sabemos que estamos falando do Estado Novo varguista, né? Da ditadura da era Vargas. Vargas que governou o Brasil de 1930 a 1945 e posteriormente de 51 a 54. Então vejam só, este livro, ele dialogou diretamente com o período em que ele foi produzido, justamente porque nós estamos falando de uma era presidencial marcada por uma transição entre regimes, por sucessivos golpes para que Vargas se mantivesse no poder e assim por diante. Eu trago aqui, dados concretos, vejam só, para dialogar com essa questão, né? Vejam só, em 1937 o general Olímpio Mourão Filho, que é o mesmo militar que liderou o golpe de 1964, vejam só que emblemático, né? Ele divulgou um suposto plano socialista chamado Plano Cohen, né? Um plano que, na verdade, nunca veio a acontecer, nem nada do tipo. E aí, o general dizia? Ele dizia que o plano visava assassinar os políticos que estavam no poder no período e inverter a ordem social, né?
Nisso, Vargas, né, encontrou a ferramenta necessária para legitimar algumas ações violentas em relação a artistas, a políticos de esquerda e assim por diante, né? Então, o Vargas, como eu disse anteriormente, ele estava no poder desde 30, em 1937 ele fecha o Congresso, cancela as eleições e passa a cancelar também aqueles que não se associavam ao seu regime. Em novembro do mesmo ano, em frente à Escola de Aprendizes de Marinheiro em Salvador, foi armada uma grande fogueira em que se queimaram diversos livros, como, por exemplo, O Menino de Engenho de José Lins do Rego e várias obras de Jorge Amado, dentre elas Capitães da Areia. Justamente porque estes livros, de certa forma, eles não só dialogam com as tensões entre capitalismo e comunismo, né? A gente sabe que na própria obra o termo comunista, né, ele vira uma questão, um impasse para o padre, né, quando ele é assim chamado pelo seu superior. A gente percebe que por esses livros lidarem com isso e possuírem uma força revolucionária para com o meio, né, para com a sociedade, de transformação, eles, de certa forma, eles foram considerados propagandistas do credo vermelho, entre aspas, né, vamos dizer. Então, o livro, ele se tornou, assim, digamos, proibido por um tempo, ele foi caçado, ele foi queimado, e esses problemas, a gente sabe, provocaram diversos desdobramentos. Curioso que neste mesmo período, né, o Monteiro Lobato, que é uma figura que por muito tempo foi considerado contrário aos modernistas, né, por sua postura, né, na semana de 22, como a gente bem sabe, ele também foi preso, né, ele também era contra o regime varguista, né, um regime que, como se percebe, vai contra tudo e contra todos que não o consideram o único e exclusivo regime brasileiro. Acho muito interessante, né, pensar nessas questões históricas que cercam o livro, justamente porque acredito que este livro ele não dialoga só com o momento de publicação, mas também com diversas questões, né, inclusive atuais. E também você, né, Ju, o que você tem para nos dizer sobre essa experiência, digamos assim, contemporânea de Capitães da Areia? Basta que a gente volte alguns anos, pouquíssimos anos, e perceba que era uma obra muito pedida nos vestibulares mais importantes do país. No vestibular da FUVEST, por exemplo, ele foi parte da lista de 2000, do vestibular de 2010 ao vestibular de 2017. Isso compreende o momento em que eu prestei o vestibular para a FUVEST. É importante que a gente lembre que o livro foi queimado em praça pública, mas muito pouco se comenta até hoje sobre isso e se pede sobre episódios como esse em vestibulares. O vestibular ele pede muito que a gente trate sobre os aspectos literários do livro e encontrei 3 questões que tratam sobre esse livro de maneira bem diferente. Numa primeira questão, essa questão é da Universidade Federal de Pernambuco. Ela cita o trecho que fala justamente da maneira como os meninos dos Capitães da Areia viam a Dora. É aquele típico trecho de dentre as alternativas, a escolha incorreta. E a alternativa C dessa pergunta, eu não vou me deter muito sobre a leitura, mas é bom a gente discutir um pouquinho de como esse livro aparecia no vestibular. Na alternativa C, que é a alternativa correta, mas que traz a leitura incorreta do livro, diz que Dora, Pedro Balho e o professor são alguns dos personagens da narrativa que aborda a dramática vida dos camponeses das fazendas de cacau ao sul da Bahia. Qualquer leitura rasa do primeiro episódio, não precisa ser até muito ao livro, já entrega que o cenário não é esse, já entrega que a obra vai tratar sobre crianças abandonadas em Salvador. Então é uma questão que perde muito pouco. Numa segunda questão, ela já muda um pouquinho o enfoque e tem um enfoque comparativo entre Capitães da Areia e Vidas Secas. E pede, dentre alternativas, e é mais uma daquelas que a gente tem que considerar o correto e o incorreto, e a alternativa A dessa questão considera a consideração conjunta integrada de questões culturais e conflitos de classe como uma intersecção
entre as duas obras. De fato, para o leitor que já leu Vidas Secas, é uma obra que trata muito sobre as questões sociais, como grande parte dos romances de 30. Essa é uma questão que já pede um pouco mais de literatura comparada. Na terceira questão que eu separei, ela já é da segunda fase da FUVEST de 2016, essa segunda era da primeira fase da FUVEST do mesmo ano, e ela trata sobre a cena da morte do Sem Pernas. Ela já tem duas questões, uma questão dissertativa. Na primeira, ela pede para que a gente trate da escolha de Jorge Amado por fazer com que Sem Pernas se mate no elevador Lacerda, que é um cartão postal da cidade. E ela já pede que a gente tenha um pouquinho mais de conhecimento de Salvador, porque é um símbolo dessa disparidade social entre a riqueza soteropolitana e a pobreza soteropolitana. E na segunda questão, ela já trata também sobre o efeito que tem no Sem Pernas em saltar da parte da cidade alta e cair na cidade baixa, o efeito imagético. E perceba, já é uma questão que se aprofunda bem mais, mas que todas pedem pelo menos uma leitura básica do livro. Eu o li em 2012, foi quando eu prestei o meu vestibular para o VEST em 2013. Eu retomo um pouquinho da minha experiência pessoal, porque para a época era um livro de aventura, não tinha muito conhecimento sobre a questão social, e ela também não foi muito retratada na sala de aula, ela ficou bem num segundo plano. Perceba, uma obra com tamanho poder de crítica social ser tratada no segundo plano dentro da sala de aula. É quase que um desperdício. Né? Então me parecia uma aventura, ver aquelas crianças vendo aquela vida. E já nessa segunda leitura, não tem nada de aventura. E aí a crítica social já sobressalta aos olhos de alguém que já passou por uma formação, já passou e foi amadurecendo a visão que tinha a respeito do livro. Rodolfo, você também leu o livro para vestibular, leu o livro para o nosso podcast. Você pode compartilhar um pouquinho com a gente sua experiência de leitura de Capitães da Areia? Claro, amigo, eu adorei o exercício, inclusive. Eu li Capitães da Areia 3 vezes. Todas as vezes eu me emocionei muito. É um livro que, eu não sei, ele dialoga muito comigo, acho que como eu mencionei anteriormente, pela doçura, assim. Acho que ele consegue mostrar a construção, né, digamos, da solidariedade entre irmãos, entre semelhantes. E também ele tem esse ar esperançoso, né, em relação à possibilidade de dissipar as diferenças sociais enfim, econômicas que né, separam os brasileiros, né? Acho que isso que é muito gritante no livro. A primeira vez que eu o li na escola, eu também pouco debati a questão social que, como você bem diz, é central para este livro. Né? Num segundo momento, num cursinho, já li com uma outra cabeça um pouco mais madura e preparada também, digamos, para receber, né, essa carga, digamos, essa narratividade que se volta para o mundo empírico, né, para reconhecer como as estruturas e as formas aparecem na própria linguagem, né, do livro. Acho que isso é muito interessante. E agora, neste terceiro momento, para o nosso debate aqui, acho que o que ficou bem marcado para mim foi a ideia de que, de união mesmo, né? De possibilidade de mudança, de transformação, que, na verdade, ela não perpassa apenas uma mobilização coletiva, mas, sobretudo, né, o conhecimento individual, né? Quem eu sou, o que eu quero ser e como eu quero me relacionar com os meus semelhantes. Acho que o livro trabalha isso de uma maneira minuciosa, né? Muitas vezes não direta, mas bastante poderosa. Acho que essa que é a grande força do livro. E que força maravilhosa, né? Quando a gente para pensar que um livro de 1937 ainda tem tanto a dizer sobre a nossa sociedade atual e ainda tem tantas facetas que a gente pode ler, descobrir e redescobrir a qualquer momento. É o poder de uma boa leitura de uma grande obra da literatura brasileira. Bom, a gente encerra nosso segundo episódio por aqui. Ressaltamos que você pode entrar em contato conosco pelo nosso e-mail,
é a podcastcorujalê@gmail.com. Repito, podcastcorujalê@gmail.com. Esperando você aqui conosco para uma linda discussão. Muito obrigado por ter ouvido nosso podcast. Bom dia, boa tarde, boa noite.